Na verdade, não é um texto clássico, há vários textos que nós poderíamos usar para pensar sobre isso. Certo? Eu gostaria de pensar com vocês no texto de João, capítulo 4, que é um texto que todo mundo conhece. Eu acho interessante porque Jesus se encontrou com alguém que pensava que sabia o que era adoração. Jesus encontrou alguém que pensava que sabia o que era adoração. E possivelmente esta pessoa e seus pais investiram todo um tempo numa adoração que não era verdadeira. É bom nós pensarmos sobre isso para nós não cairmos no mesmo erro dessas pessoas. Amém? João capítulo 4. Quero ler só os versículos que nós vamos trabalhar, que é o versículo 19. Para aqueles que não conhecem a história, o fim de Jesus ir àquele lugar era de evangelizar, era de fazer com que uma samaritana tivesse um encontro com o Deus verdadeiro, com o Senhor Todo-Poderoso, e aí vai haver uma série de diálogos, um diálogo extenso, fica melhor assim, né? Vai haver um diálogo extenso entre Jesus e aquela mulher. E num dos pontos do diálogo, Jesus vai ensinar um pouco para ela sobre a adoração, algo que ela pensava saber. Olha porque ela pensava saber. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta por causa de uma série de coisas que eles conversaram. E aí ela vai chamar Jesus para o assunto adoração. Os nossos pais adoravam neste monte. Vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, creia em mim, a hora vem, que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês vão adorar o Pai. Vocês adoram que não? Vós adorais que não? Não convém? Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem de Deus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. Porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito. E é necessário que os que adoram o adorem em Espírito e em verdade. Estava pensando nesse texto esses dias, pensando no assunto, e eu achei muito interessante olhar o texto nessa perspectiva, de que Jesus está ensinando para uma pessoa que pensava saber o que era adorar. E para esta pessoa havia um lugar determinado para Deus se adorar. Para essa pessoa, a maneira com que os pais adoravam era interessante para ela. Até que Jesus vem e dá um choque nesta mulher, compactua de algumas verdades, como por exemplo, vocês adoram o que não conhecem, porque talvez o Deus ou o Cristo, se é que podemos dizer que o Cristo foi apresentado para os samaritanos, foram apresentados de forma diferente. Particularmente os judeus eram pessoas que se dedicavam a uma constante leitura da lei, de assuntos acerca de Cristo, por isso eles conheciam com propriedade a Deus que eles deveriam adorar. Mas o ponto que eu gostaria de pensar com vocês é justamente o momento em que Jesus diz para aquela mulher que a hora vem em que verdadeiros adoradores adorariam o Pai. E aí nós poderíamos, esse é apenas um tema sugestivo, né? Será que está na hora da adoração? A hora já passou? Qual é a hora da adoração? Para pensarmos sobre tudo isso aí, é interessante que pelo menos nós sabemos o que é adoração.
uma atitude. É claro que o assunto é extenso. Nós vamos dar uma pequena contribuição. E o meu desejo é para que você, depois dessa noite, chegue na sua casa e ao invés de entrar direto no Facebook, vai no Google lá e pesquisa um pouquinho sobre louvor, sobre música cristã, sobre adoração, para você crescer mais um pouquinho na presença de Deus. Primeiro, antes de nós pensarmos se estamos ou não na hora da adoração, nós precisamos definir a adoração. Certo? Eu escrevi toda a minha fala, tá bom? Então nós vamos pensar sobre o que já foi pensado. A palavra no texto que João traz é proskuneo. Diz o quê? Quem lê para mim lá? Traz a ideia de reconhecer a própria. Amém? Eu achei fantástico a ideia da palavra. Reconhecer a sua inferioridade. Reconhecer que Deus é soberano. Amém. Oramos, como foi discutido, tem a ver com dizer para Ele que Ele é Senhor da nossa vida e sem Ele nós não somos nada. Então, reconhecer a própria inferioridade e a superioridade de Deus. Também é traduzida como prostrar-se e indica o gesto de alguém que se honra até o ponto de beijar os seus pés. Vocês lembram de quem nesse texto? Quebrou o vaso, lavou os pés do Senhor, enxugou com o cabelo. Olha que atitude de profunda adoração. Nesse texto, ela diz que Jesus está na vida dela acima dos valores, o que os discípulos, ou um dos discípulos, não concordavam, porque o vaso que ela quebra nos pés de Jesus é algo muito valioso, certo? Nesse texto, a atitude de se prostrar mostra que ela está reconhecendo que Cristo, de fato, é superior sobre ela, que ela é inferior. E quando ela beija o pé de Cristo, parece que ela está selando um pacto de comunhão intensa, de intimidade intensa. Porque o beijo tem a ver com intimidade. Certo? Então a atitude dessa mulher retrata muito bem a ideia de proskuneo, que é honrar alguém ao ponto de beijar os pés. Nós vamos pensar sobre os falsos adoradores, porque há algumas culturas que é normal o servo beijar o pé do seu Senhor. Certo? A ideia é mais ou menos essa. Então, de forma geral, adorar é reverenciar a Deus com tremor, é servir, diga servir, é amar extremosamente. O missionarista Aurélio coloca amar extremosamente. Certo? Então, guarda essas palavras. Isto é adorar. Só observando esses argumentos, nós já jogamos por terra o conceito de que adorar a Deus é apenas louvar. Como muito bem disse Josiel aqui, não há como você louvar a Deus e não adorar. Mas há como eu adorar a Deus e não louvar com relação a crítica, vamos pensar assim, com relação a elogios. Porque a palavra louvor, como foi colocado aqui, tem a ver com elogio, certo? E quando nós pensamos em elogio, nós estamos pensando em algo que é verbalizado, certo? Sim ou não? Sim. Verbalizado, certo? Agora, nosso louvor a Deus pode ir muito além do que uma atitude verbal, né? Ela pode envolver uma atitude verbal, uma atitude corporal, e etc, etc. Então, adoração. Reconhecer a própria inferioridade e a superioridade de Deus. Lembra de Paulo? Amém. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Tem a ver com isso a adoração. Tem a ver com não negociar o seu momento com o momento da adoração. E com uma série de outras coisas. Vamos prosseguir, senão
Aí eu coloquei alguns exemplos bíblicos de adoração, certo? Eu coloquei o texto